Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar o estudo da geometria espacial, que é uma geometria no espaço, certo? E para começar falando da geometria espacial, a gente vai falar sobre poliedros. O que são poliedros? A palavra poliedros significa o seguinte: poli, essa parte poli, significa vários ou muitos, e edros significa faces. Então, a ideia de poliedro são muitas faces ou várias faces. E a definição formal: poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, ou seja, as faces, que por sua vez são partes de um plano limitado por segmentos de reta que se tocam apenas em seus extremos. Ou seja, a gente tem dois exemplos aqui de poliedros que são formados por polígonos, que são faces, e esses polígonos são formados por segmentos de reta que só se interceptam em sua extremidade. Beleza? Essa é a definição de poliedros. E os elementos de um poliedro? Os elementos de um poliedro são o seguinte, pessoal. A gente vai ter os vértices, que são esses encontros aqui, esses encontros dos lados, certo? Dos lados das faces. Esses vão ser os vértices. E a gente vai ter também as arestas, ou lado, que é justamente esse segmento que vai de um vértice ao outro. A gente vai chamar de aresta. Como vocês estão vendo aqui, são as arestas, ou também lados dos polígonos, os polígonos que formam o poliedro. Beleza? E a gente também vai ter a face, A face de cada poliedro vai ser justamente essa região aqui, pessoal. Essa região aqui que está pintada, Eu tenho essa face, tenho uma face aqui em cima, tenho outra aqui, outra aqui, outra aqui. Beleza? Esses são os elementos principais dos poliedros. As faces são os polígonos, que limitam o poliedro. As arestas são os segmentos de reta provenientes do encontro entre duas faces. E os vértices são os pontos de encontro das arestas. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui. Aí, sabendo um pouco sobre o que é um poliedro, eu pergunto a você: o cilindro, ele é um poliedro? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Não, pessoal, não vai ser um poliedro. Por quê? Perceba que, pelo que a gente viu da definição, os lados, o poliedro ele tem que ser formado por polígonos. E se a gente for analisar aqui, eu tenho uma circunferência, certo? E uma circunferência não é um polígono. A gente não tem segmentos de reta aqui para formar essa região. De modo geral, o cilindro não vai ser um poliedro. O cilindro é um corpo redondo, como a esfera e o cone, que a gente também vai estudar em próximas aulas. Tipos de poliedros: convexo e não convexo, ou côncavos, também chamados. Basicamente, pessoal, a gente vai ter a ideia de poliedros convexos ou não convexos do seguinte: imagine que a gente tem aqui dois poliedros, e a definição para saber se é convexo ou não é o seguinte: dado qualquer dois pontos, deixa eu pegar uma canetinha aqui vermelha, qualquer dois pontos desse meio poliedro, se eu traço o segmento de reta desses dois pontos e esse segmento está completamente contido no poliedro, a gente diz que é convexo. Ou, se eu, por exemplo, desse poliedro aqui, eu traço dois pontos, A e B, tracei esses dois pontos, tracei o segmento entre eles, percebi que uma parte não ficou contida no poliedro, então a gente chama de não convexo, tá bom? Essa vai ser a ideia geral. E uma observação que a gente vai estudar aqui, os poliedros convexos, beleza? Classificação e nomenclatura. A classificação, assim como os polígonos lá da geometria plana, os poliedros serão classificados de acordo com o número de faces. Por exemplo, se ele tem 4 faces, a gente vai chamar de tetaedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 12 faces, dodecaedro. E 20 faces, icosaedro. Beleza? Poliedros regulares. O que são poliedros regulares, pessoal? A gente só vai ter 5 poliedros regulares, que são esses que estão na imagem. E um poliedro regular nada mais é que o seguinte: um poliedro convexo, é regular quando todas as faces são polígonos regulares iguais e em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Perceba aqui, esse tetaedro regular, todas as faces são triângulos e são triângulos congruentes iguais.
E no vértice, ó, perceba que concorre o mesmo número de arestas. Aqui, ó, 1, 2, 3, ó, nesse aqui 1, 2, 3 e por aí vai. A gente tem o octaedro regular, que são 8 faces, e cosaedro regular, que são 20 triângulos, aqui são 8 triângulos. O hexaedro regular, o famoso cubo, que são 6 faces. E eu tenho o dodecaedro regular, que são 12 pentágonos. Tá bom, gente? Só para vocês observarem aqui na imagem. E a gente, nesses poliedros, a gente pode ter uma relação que quase não sai agora. Uma relação entre o número de face, vértices e aresta. Agora saiu, deu certo. E essa relação é chamada de relação de Euler, ou de Euler, um grande matemático que teve diversas contribuições para a matemática, principalmente na geometria. E ele percebeu uma relação entre o número de faces, vértices e arestas dos poliedros regulares. Eu trouxe alguns aqui para a gente observar essa relação. Perceba comigo aqui, ó. Eu vou fazer face mais vértice, ó, fazer face mais vértice, 6 mais 8, dá igual ao número de aresta, 12, mais 2. Beleza? Vamos lá, vou fazer novamente aqui, ó, soma face e vértice, 4 mais 4, dá quanto? Dá 8, né? Que nada mais é do que o número de aresta, 6, mais 2. Faz novamente aqui, ó, face mais vértice, 12 mais 20. Vai ser o quê? 32, né? Que nada mais é do que o número de aresta, que é 30, mais 2. E pode perceber, pessoal, que esse padrão ele vai se repetir aqui nesses poliedros também. E o que é a relação de Euler? Nada mais é do que o seguinte, ó. O número de face mais o número de vértices vai ser igual ao número de aresta mais 2. Tranquilo? Essa aqui vai ser a famosa relação de Euler, que a gente observou aqui nesses poliedros. Vamos conferir nesse aqui, por exemplo, que é um pouco diferente. É um tronco de uma pirâmide retangular. Se eu faço, ó, face, que é 6, mais o vértice, que é 8, dá o quê? 12, aresta mais 2. E também vale. Se você fizer aqui, ó, 5 mais 5 dá 10, né? Se você somar 8 mais 2, também dá 10. E aqui, 7 mais 10 é 17. 15 mais 2 também é 17. Beleza? Relação de Euler. E, pessoal, para falar um pouco de alguns poliedros especiais, chamados de poliedros de Platão, que Platão foi um grande matemático também, não só matemático, grande filósofo, cientista da época, e ele teve diversas contribuições para matemática. E ele observou um padrão em alguns tipos de poliedros, e ele chamou poliedros de Platão. Ele fez até uma relação desses poliedros com a natureza, que é o seguinte: um poliedro para ser de Platão, todas as faces têm que ter o mesmo número de aresta, em todos os vértices concorrem o mesmo número de aresta e vale a relação de Euler. Eu trouxe dois exemplos para vocês aqui, certo? Ó, um tronco de uma pirâmide e um tetaedro. Ó, vamos conferir se vale a relação do poliedro de Platão nesse poliedro aqui. Ó, percebe comigo. Todas as faces têm o mesmo número de aresta? Sim, né? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, 4 aqui, 4 aqui e 4 embaixo. Então, beleza. Primeiro item ok, ó. Primeiro item ok. Em todos os vértices concorre o mesmo número de aresta? Vamos ver. Ó, pego esse vértice. Aqui eu tenho 1, 2, 3 arestas. Pego esse vértice, tenho 1, 2, 3 arestas. Pego esse vértice, ó. Ó. Eu tenho esse e essa aresta. Pego esse vértice, tenho essa e essa aresta. Esse aqui também, ó. 1, 2, 3. Esse aqui também, 1, 2, 3. Então, beleza. O item 2 também vale, beleza? E a relação de Euler, vamos ver, né? Ó, se a gente observar aqui, a relação de Euler é o quê? Ó? F mais V vai ser igual a mais 2. Então, vamos lá. Quantas faces tem esse poliedro? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tem 6 faces. Vértice, se a gente observar, tem 8 vértices. 4 embaixo e 4 em cima. Arestas, a gente pode observar que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, somou com 2, 14, 14, ok. Esse aqui é um poliedro de Platão. Vamos observar esse tetaedro agora. Será que ele é um poliedro de Platão? Ó, vamos observar aqui. Ó. Todas as faces têm o mesmo número de aresta?
já não deu certo, né, pessoal? Porque aqui embaixo eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um triângulo. Então, aqui eu tenho 4 arestas e aqui eu tenho 3 arestas. Então, já não é um poliedro de Platão. E uma observação importante que eu falo é o seguinte, ó. Todo poliedro regular, ele é um poliedro de Platão. Por quê? A gente viu alguns exemplos de poliedros regulares. E os poliedros regulares, eles têm essas 3 propriedades. Então, eles são poliedros de Platão. Mas perceba aqui, ó, nem todo poliedro de Platão é regular. Por exemplo, esse poliedro aqui, ele é de Platão, mas ele não é regular. Por que ele não é regular? Porque para ser regular, todas as faixas têm que ser congruentes. Nesse caso, não são congruentes. Beleza? Show de bola, pessoal? Vamos seguir aqui, ó. E só para falar aqui, ó, essas são as classes de poliedros de Platão. São o tetaedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e cosaedro. São as classes, certo? Esse aqui que a gente viu é um hexaedro. Ele não é regular, mas é um hexaedro. Então faz parte dessa classe e é um poliedro de Platão. Beleza, gente? Ó, e agora vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar o que a gente acabou de estudar. Por exemplo, a relação de Euler ou a fórmula de Euler. Muito tranquilo, essa é a primeira questão. Ó. Em um poliedro convexo, o número de vértices é 5. Então, vou anotar aqui, ó, vértice igual a 5. E o número de arestas é 10. Ele quer saber o quê? Qual é o número de faces? Tranquilão, pessoal. Ó. Vem para a fórmula de Euler aqui, ó. F mais V igual a mais 2. Quem é o F? É o que a gente quer encontrar. Quem é o V? V igual a 5. A é igual a 10. Mais 2. Então, F vai ser o quê? 10 mais 2 é 12. Esse 5 que está positivo passa para cá negativo. O número de faces é igual a 7. Bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo. Vamos seguir aqui, ó. Uma questão um pouquinho mais elaborada, mas também não é difícil, ó. Determine o número de arestas e o número de vértices, ou seja, agora eu quero saber aresta e quero saber vértice, de um poliedro convexo com 5 faces retangulares e 4 faces triangulares. Ó, eu tenho 9 faces, 5 faces são retangulares e 4 faces são triangulares. Perceba que se a gente aplicar a relação de Euler, ó, qual é a relação de Euler, né? F mais V igual a A mais 2. Não vai dar para resolver, porque eu não sei quem é A nem quem é V. Beleza? Então, a gente vai ter que encontrar aresta ou vértice e depois jogar na forma de Euler. Ó, como que a gente pode fazer isso, pessoal? Perceba aqui pela figura, ó, a gente poderia contar o número de arestas, mas nem sempre a gente vai ter a figurinha bonitinha dessa forma. Então, qual a ideia que a gente vai usar aqui? Ó? Percebe comigo. Se tem 5 retângulos, cada retângulo tem quantas arestas? 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu vou ter, ó, 5 vezes 4 arestas. Concorda comigo? Que vai dar o quê? 20, né? E aqui eu tenho, ó, 4 triângulos, 4 faces triangulares. Cada triângulo tem 3 arestas, né? 1, 2, 3. Então, vai ser 4 vezes 3, que dá igual a 12. Aí eu te pergunto, professor, então o número de arestas vai ser o quê? 5 vezes 4 mais 4 vezes 3, né? Que é essa continha que a gente fez e pronto? Errado, pessoal. Por quê? Percebe comigo, cada aresta, pessoal, ela é correspondente a 2 faces. Ó, cada aresta aqui, ó, é correspondente a 2 faces. Eu pego essa também, ó, é correspondente a 2 faces. Então, o que é que quer dizer isso aí? Que a gente contou 2 vezes a quantidade de arestas. Então, é só eu dividir por 2 aqui, ó. Essa continha dá o quê? 20 mais 12 dividido por 2 vai dar o quê? 32 dividido por 2, 16. Tranquilo? Então, essa é uma forma de encontrar o número de arestas, ó. Arestas igual a 16. Agora ficou fácil, porque eu sei a quantidade de face e de arestas. Para encontrar de vértice, só jogar na forma de Euler. Vai ficar o quê? Face é 9, vértice eu quero encontrar, aresta 16, mais 2. Então, o vértice vai ser o quê? 16 mais 2 dá 18. O 9 que está positivo passa para cá, negativo. Então, o vértice vai ser o quê? 18 menos 9, que vai dar 9. Beleza?
questão respondida aí, pessoal. Tranquilo? Show de bola? Vamos fazer mais uma aqui, mais uma questãozinha para a gente finalizar essa nossa aula, que diz o seguinte, ó, um poliedro convexo tem 11 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e 7 faces pentagonais. Quantos são os vértices? Ideia muito semelhante à questão anterior, pessoal. A gente pode usar o mesmo argumento, ó. A quantidade de faces vai ser o quê? Total vai ser 11 mais 2, 13, mais 7, 20. Perceba que eu não tenho aresta nem vértice. Eu quero saber o quê? Quantidade de vértices. A gente pode encontrar de aresta e depois de vértice, como a gente fez na questão anterior. Ó, vai ser como? Quantidade de aresta vai ser o seguinte. Eu tenho 11 faces triangulares. Então, em cada face triangular, eu vou ter o quê? 3 arestas. Então, vai ser ó, 11 vezes 3. Mais, tenho 2 faces quadrangulares. Em cada face quadrangular, eu tenho 4 arestas, né? Então, vai ser 2 vezes 4. E eu tenho 7 faces pentagonais. Em cada pentágono, eu tenho 5 arestas. Só que lembra, cada aresta ela é correspondente a duas faces. Então, eu vou ter que dividir por 2. Então, o número de arestas vai ser o quê? 11 vezes 3 dá 33. Mais 2 vezes 4, 8. Mais 7 vezes 5, 35. Dividido por 2. 33 mais 35 vai dar 68. Não é isso? 68 mais 8, 76. Dividido por 2, 38. Não é isso? Exatamente isso. Então, encontrei o número de faces. De faces eu já sei. Encontrei ó, arestas igual a 38. Agora eu uso o quê? Relação de Euler. F mais V vai ser igual a mais 2. Tranquilão. Então, a gente vai ficar com o quê? 20 mais V, que é, a gente não sabe, quer encontrar, arestas 38, mais 2. Vamos isolar V aqui, ó. 38 mais 2 vai dar 40. O 20 está positivo, passa para cá negativo. Vértice vai ser o quê? 20. Então, a gente encontrou o número de arestas e o número de vértices também. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Uma aula para a gente começar o estudo da geometria espacial, falando sobre poliedros, relação de Euler, muito importante, e fazendo alguns exercíciozinhos aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.